Olá, meu nome é Patrícia e seja bem-vindo à nossa jornada pelo livro de Ruth. Nos 2 primeiros episódios, passamos o nosso tempo estudando exatamente 5 versículos no livro de Ruth. E nestes primeiros 5 versículos do livro, aprendemos que a história de Ruth gira em torno de uma família judaica que fugiu da fome e procurou refúgio na terra dos inimigos de Israel. Ao longo de 9 anos, a família foi reduzida a apenas 3 mulheres. Também aprendemos que a história desta família é também uma história de Jesus como nosso Redentor e uma história de como Deus lida com Israel desobediente. Hoje voltaremos à história de Ruth e o que resta desta família no tempo dos juízes. Ruth, capítulo 1, versículos de 6 a 13. Então ela se levantou com suas noras para voltar da terra de Moabe, pois ouviu na terra de Moabe que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Assim ela partiu do lugar onde estava, e suas 2 noras com ela, e elas seguiram o caminho para voltar à terra de Judá. E Noemi disse às suas 2 noras: voltem cada uma para a casa de seus pais, que o Senhor trate vocês com bondade, assim como vocês trataram os falecidos e a mim. Que o Senhor conceda que vocês encontrem descanso, cada uma na casa de seu marido. Então ela as beijou, e elas levantaram suas vozes e choraram. E elas disseram a ela: Não, mas certamente voltaremos com você para o seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Ainda tenho filhos no meu ventre, para que sejam seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, pois sou velha demais para ter um marido. Se eu dissesse que tenho esperança, se eu tivesse um marido esta noite e também desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Se absteriam de se casar? Não, minhas filhas, pois é mais difícil para mim do que para vocês, porque a mão do Senhor se voltou contra mim. Aproximando-se do 10º ano em Moabe, Noemi decide que é hora de deixar esta terra e voltar para a terra de sua família em Judá. Mas o que a leva a sair agora? Não pode ser apenas a morte dos seus filhos, afinal, ela já estava desolada pela morte do seu marido há alguns anos. E no versículo 6, fomos informados de que Noemi ouviu notícias de que as coisas melhoraram em sua terra natal. Especificamente, ela ouve que o Senhor visitou seu povo e está dando-lhes pão, indicando que a fome e a seca terminaram na terra. E mais importante, as pessoas reconheciam que a chegada de tempos melhores era resultado da vontade soberana do Senhor, assim como o tempo de privação que foi dirigido por Deus. Agora, essa bênção é resultado da direção de Deus. E como resultado do retorno do alimento a Judá, Noemi então decide voltar para casa. Mas o que fazer com suas noras viúvas? Na cultura daquela época, uma mulher deixava a casa de seu pai e se juntava à casa e família do seu novo marido. Em certo sentido, elas não faziam mais parte da família de seus pais, então elas se tornavam membros de uma nova família, uma nova tribo. Então, quando Orfa e Ruth casaram-se com Malom e Quilion, elas se tornaram parte da casa de Elimeleque. E mesmo depois da morte de Elimeleque, essas mulheres permaneceram parte de sua família, já que seus maridos receberiam a herança de Elimeleque. Mas agora até mesmo seus próprios maridos morreram, deixando as mulheres conectadas a uma casa sem homens. Seus laços familiares são muito tênues, quase invisíveis neste ponto. Ninguém as culparia por se afastarem desta família e voltarem para a casa de seus pais. O futuro de qualquer mulher sem marido naquele tempo era muito sombrio. Elas teriam poucas opções de sobrevivência. Não possuíam nenhuma terra para sobreviver, já que Elimeleque não era moabita e abandonou a sua propriedade em Judá. E mesmo que voltassem para Judá, para sua herança, a terra era agrícola, estaria coberta de mato e incapaz de ser cultivada sem um esforço significativo. E essas mulheres provavelmente não tinham a força física ou os recursos e a experiência para trabalhar a terra desta maneira.
Então provavelmente estavam destinadas a serem mendigas. O pior de tudo é que essas mulheres eram improváveis de atrair novos maridos, já que haviam sido dadas em casamento uma vez antes. Então elas não eram mais tão atraentes para um pretendente em potencial. E isso era especialmente verdadeiro para Noemi, a mulher mais velha. Pelo menos as suas noras eram mais jovens. Se elas se separassem de Noemi e voltassem para suas casas, teriam uma chance decente de serem aceitas por outro homem um dia. Mas se ficassem com ela, teriam poucas razões para ter esperança. Noemi reconheceu a situação pelo que ela é. Então, num ato de misericórdia, ela tentou persuadir suas noras a abandoná-la para o próprio benefício delas. No versículo 8, Noemi abençoa as mulheres, pedindo que o Senhor seja tão bondoso com elas quanto elas foram com seus falecidos maridos. Vemos que essas noras eram amadas por Noemi. Além disso, ela também pede ao Senhor que lhes conceda descanso do julgamento e da incerteza da viuvez. Descansar na casa de um marido é um eufemismo para um novo casamento. Quando Noemi sugere esse plano pela primeira vez, as mulheres abraçam e em lágrimas diante da perspectiva de ver sua família miserável se desintegrar ainda mais. As jovens declaram que não abandonarão Noemi. Mas Noemi não quer isso, ela insiste que partam. Então ela começa até a se entregar a um pouco de autopiedade, o que é muito compreensível. Sarcasticamente, ela pergunta se tem mais 2 maridos esperando em seu ventre. Em outras palavras, Noemi não poderia ajudá-las em seu objetivo de se casar novamente. Ela não dará à luz mais filhos em sua idade e, portanto, elas não têm razão para se apegar a ela. Na verdade, Noemi diz que mesmo que tivesse esperança de se casar novamente e mesmo que tivesse mais 2 filhos, como essas noras poderiam esperar tanto tempo? Ela termina o seu argumento dizendo que a mão do Senhor se voltou contra ela. Então, quem gostaria de fazer parte deste futuro? Ela está dando a essas jovens permissão para serem um pouco egoístas nestas circunstâncias. Elas naturalmente estavam se sentindo obrigadas a ficar com sua sogra, já que Noemi provavelmente precisaria de sua ajuda para se virar. Mas ficar com ela provavelmente significaria perder a oportunidade de até mesmo se casar novamente. Então Noemi as libera dessa obrigação. A sua insistência permite que cada mulher tome a decisão do seu coração. E o que acontece a seguir é um reflexo do coração de cada uma. Ruth, capítulo 1, versículos 14. E elas levantaram suas vozes e choraram novamente. E Orfa beijou sua sogra, mas Ruth se apegou a ela. Orfa decide aproveitar a oportunidade para abandonar este navio que está afundando. Ela beijou Noemi como um gesto final de amor e parte. Ela amava Noemi, mas não o suficiente para sacrificar os seus próprios desejos. Em certo sentido, Orfa valorizava um casamento com o futuro marido mais do que o seu relacionamento com a sua sogra. E como Noemi deu a ela a chance de escolher, ela escolheu um marido. O seu nome reflete o seu coração. Orfa significa teimosa ou de pescoço duro. Seus interesses pessoais vieram antes dos de Noemi. E então agora temos Ruth. No final do versículo 14, diz que Ruth se apegou a Noemi. A palavra apegar-se também pode significar unir-se ou juntar-se. A palavra não indica apenas que Ruth ficou com Noemi, mas que se comprometeu com ela para sempre. Ela fez um compromisso de que passaria o resto da sua vida na casa de Noemi, mesmo que isso significasse que ela nunca se casaria. Noemi importava mais para Ruth do que até mesmo a perspectiva de um marido e filhos. E a explicação para a dedicação de Ruth está nos próximos 2 versículos. Então ela disse: Eis que sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte atrás da sua cunhada. Mas Ruth disse: Não me inste a deixá-la ou a voltar de seguir você.
pois onde você for, eu irei, e onde você pousar, eu pousarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei, e lá serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e pior, se qualquer coisa, exceto a morte, nos separar. Noemi, então, sugere a razão no versículo 15, quando se refere ao caminho de Orfa. Ela voltou para o seu povo e para os seus deuses. Noemi deve ter sentido que a lealdade de Orfa a Moabe ia muito além de apenas encontrar um marido. Ela foi atraída de volta à adoração pagã. O Deus de Elimeleque, o Deus de Israel, nunca tinha feito uma impressão muito grande no coração de Orfa. Então, quando as coisas ficaram difíceis com Noemi, não havia mais nada segurando ela. Mas então vemos Ruth. Ela implora a Noemi para não deixá-la para trás e promete que qualquer futuro que Noemi tenha será também o futuro dela até que ela morra. Na verdade, ela convidou uma maldição de Deus caso não cumprisse este compromisso. Ruth entrou numa aliança com Noemi. A razão dela para o seu compromisso é estar entre o povo de Noemi, o povo judeu, e ter o Deus de Israel como seu Deus. Estamos começando a entender que Orfa não estava partindo simplesmente porque queria um marido. E Ruth não estava ficando simplesmente porque não queria um. É muito mais profundo do que isso. É uma questão de fé. Orfa não encontrou nada particularmente atraente no Deus de Israel. E ela não tinha afinidade com o Deus de Israel. Orfa é a prova de que você pode tirar a garota de Moabe pagã, mas não pode tirar Moabe pagã da garota. E da mesma forma, Ruth se tornou uma adoradora de Jeová. Ela, sem dúvida, queria um marido, como qualquer jovem da sua época gostaria. Mas ela percebeu que havia algo muito maior do que se casar. Ela queria conhecer e seguir o verdadeiro Deus, vivo acima de tudo. E mais importante, Ruth percebeu que manter a sua conexão com Noemi era o seu vínculo com esse Deus. E antes de Noemi entrar em sua vida, ela não conhecia Jeová, mas agora ela o conheceu. E se ela quisesse conhecer mais do Deus que ela seguia, ela deveria ficar perto de Noemi. E assim o seu amor por Deus a impulsionou a sacrificar os seus desejos terrenos para obter desejos celestiais. Ela exemplifica o amor abnegado que a fé exige, como vemos em Hebreus 11, versículos 1 e 2. Com base em suas ações e palavras, podemos concluir com segurança que Ruth foi salva por sua fé no Deus de Israel. Você pode lembrar de cada uma dessas mulheres desta forma. Noemi era a viúva enlutada, Orfa, a viúva que partiu, e Ruth, a viúva que se apegou. E continuando, Ruth, capítulo 1, versículos 18 a 22, nos diz: Quando ela viu que estava determinada a ir com ela, não disse mais nada a ela. Então ambas foram até chegarem a Belém, e quando chegaram a Belém, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres disseram: É esta Noemi? Ela lhes disse: Não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tem lidado muito amargamente comigo. Eu saí cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Porque vocês me chamam de Noemi, já que o Senhor testemunhou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Então Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltou da terra de Moabe. E elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi cede e permite que Ruth a acompanhe, sem dúvida com um certo alívio. Noemi ficou feliz em ter a companhia e o apoio, e também era uma fonte de encorajamento saber que Ruth estava comprometida com ela, apesar do sacrifício necessário. E esta é a definição bíblica de amor: sacrificar os próprios interesses pelas necessidades da outra pessoa. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Interessante é que o nome Ruth significa amizade. Então Noemi e Ruth voltam para Belém, e quando Noemi chega, é recebida por aqueles que se lembram da sua família.
eles ficam surpresos ao vê-la novamente. Devem ter pensado que a família de Elimeleque estava perdida para sempre. Talvez tenham ouvido como a família caiu em tempos difíceis enquanto estavam em Moabe. E ao saudarem Noemi, ela responde pedindo que a chamem por um novo nome. Seu nome era Noemi, que significa esposa agradável. Mas ela pede que a chamem de Mara, que significa amarga ou amargura. Noemi está amargurada contra o Senhor por sua miséria e por sua perda. Mas lembremos que a sua família sofreu como resultado de uma cadeia de pecados, não como resultado de um Deus cruel. A história deles começou com o pecado de Israel desobedecendo ao Senhor, quebrando a sua aliança que levou à resposta de julgamento de Deus, levando a família a escolher abandonar a sua terra durante a fome, outro pecado. E o pecado deles continuou com as decisões dos filhos de se casarem com moabitas enquanto estavam fora da terra. Então, Noemi pode estar amargurada com o Senhor, mas não culpar o Senhor. Noemi passou cerca de 9 anos fora da terra durante um período de julgamento. Mesmo assim, o Senhor permaneceu fiel a ela. Agora, ela está de volta à sua terra para começar um tempo de novo testemunho. Mas Noemi está amargurada e até acrescentou que saiu cheia e voltou vazia. Mas, na perspectiva de Deus, a situação é exatamente o oposto. Ela saiu durante uma fome, mas está voltando para uma terra de abundância. Ela saiu com 3 homens que estavam determinados a desobedecer ao Senhor e servir apenas aos seus próprios interesses. E ela retorna acompanhada por uma filha devota que decidiu seguir Jeová e a ela fielmente. A verdade é que Noemi nunca esteve tão bem. Sua situação no final do capítulo 1 é uma representação clássica de como o Filho de Deus pode ser perseguido, privado, odiado pelo mundo e ainda assim ser abençoado por ele. Se medirmos nossas circunstâncias em termos terrenos e mundanos, também encontraremos motivos para a amargura. O nosso próprio Senhor disse que aqueles que o seguem conhecerão a mesma rejeição e perseguição que ele conheceu antes de nós. Mateus 10, 24 e 25 nos diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais chamarão assim os membros da sua casa. E Paulo nos lembrou que nossa fé em Cristo nos fez inimigos do mundo, como foi desde o princípio. Gálatas 4, 28 e 29 diz: E vocês, irmãos, como Isaque, são filhos da promessa. Mas como naquele tempo aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. É por isso que temos que viver com entendimento, com olhos para a eternidade. Precisamos perceber que não podemos deixar nossa felicidade ser determinada por questões terrenas, porque a palavra de Deus já revelou que a vida de um cristão espelhará a de nosso Senhor Jesus. Sofreremos nas mãos de homens maus e veremos provações e testes do Pai, assim como Jesus viu. Portanto, deixemos a nossa alegria vir do conhecimento de que estamos garantidos de glória em glória no nosso estado celestial. Teremos recompensa eterna, uma herança nesta terra que Deus designará e ninguém poderá nos tirar. E desfrutaremos desta herança num corpo glorificado que nunca poderá morrer ou sofrer novamente. À luz desse futuro, como podemos nos concentrar no sofrimento presente? Como Paulo declarou em Romanos 8, versículo 18: pois considero que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Noemi estava com os olhos baixos quando voltou de Moabe. Eles estavam olhando para suas circunstâncias aqui na terra, não para sua posição celestial.
Sim, sua situação era difícil e nós também provavelmente estaríamos lamentando em seu lugar. Mas há uma diferença entre lamentar e amargurar. Noemi está amargurada porque não consegue ver além de suas circunstâncias. Ela precisava levantar os olhos para o céu e considerar o que Deus estava fazendo ao seu redor. E este é o nosso desafio também. Olhar além das nossas circunstâncias e considerar o que está por vir. Não devemos fingir que tudo está bem nesta terra, porque não está, mas devemos ver as dificuldades da vida com uma perspectiva eterna. Lembrar que nada que perdemos aqui importa quando estamos prestes a ganhar tanto na eternidade. Mas esta não é uma perspectiva que podemos obter como resultado de um único sermão ou através do poder do pensamento positivo. Não. Ela vem naturalmente à medida que amadurecemos espiritualmente, lendo, estudando e meditando na palavra de Deus, considerando o exemplo dos santos que vieram antes de nós, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais a palavra de Deus influenciar os nossos pensamentos, menos nos importaremos com o mundo que está passando. E no próximo episódio retornaremos para considerar Noemi e Ruth, na segunda história de Israel e Jeová.